Bem, pessoal, mais um episódio Café Social. Coloca o seu cafezinho e venha conosco para um papo agradável com pessoas especializadas, gente do bem, pessoas que procuram fazer o melhor pelo social. E hoje eu tenho um prazer enorme, enorme, enorme em estar aqui com o Dr. Joanísio. Dr. Joanísio, muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz com o convite, recebi e aceitei de imediato, até pela seriedade que o café vem tratando de todos os assuntos e buscando os assuntos atuais e de interesse, de uma forma geral, à comunidade. É Então, verdade. também é um prazer estar aqui de frente. Deixa eu lhe dizer, o que me trouxe e o que me despertou em trazê-lo aqui foi justamente por saber que você criou um programa, tá, com advogados jovens e você trabalhou isso em cima dessa advocacia. Você pode explicar um pouquinho para todos que estão nos ouvindo como é que foi isso? Tá. Eu tive muita dificuldade quando iniciei, enquanto advogado. Eu sou de uma vocação tardia, eu era comerciante e decidi aos 32 anos que eu queria ser advogado. Era um sonho que estava na geladeira, lá guardado, mas estava latente. Até que eu fui fisgado num tribunal do júri. Entende? Alguém me chamou para acompanhar, eu nunca tinha assistido o julgamento, e ali disse eu vou sair, e eu queria ser advogado de júri. Mas tive toda uma dificuldade porque eu nunca consegui um estágio, ninguém nunca me dava uma oportunidade, até que eu disse que no dia que eu pudesse, tivesse oportunidade, eu faria diferente. E aí veio a semente, e sempre que eu posso, eu convido os que estão chegando agora, dou oportunidade, abro o escritório e vou mostrar como funciona os bastidores do escritório, desde o estudo do caso, de quando ele entra, desde as teses que serão desenvolvidas, as estratégias que serão aplicadas naquele caso, e aí vou dando oportunidade para que eles aprendam aquilo que a faculdade não ensina. Verdade, é verdade. Mas assim, é bem peculiar isso dentro da advocacia, porque eu faço um pouco disso com muitos advogados. Eu tenho advogados aqui que começaram sem OAB, ainda eram estudantes de direito, foram estagiários, passaram na OAB, conseguiram a sua ordem e hoje estão como advogados associados, né? Nós somos um grupo mediano, mas eu fui dando oportunidade porque eu também senti isso mesmo na pele. Bem difícil, é bem difícil. O mercado é muito árduo para quem está começando, não é verdade? Sim, sem sombra de dúvida. Muito competitivo hoje. Talvez na sua época, na minha época, se era difícil, hoje eu acho que multiplicou devido à ascendência do número de faculdades e o número de profissionais que são lançados todos os anos. Entendeu? Na minha época tinha o quê? 4 faculdades, 5 faculdades. Isso. Na sua não sei quantas, É. mas hoje é exponencial o número de profissionais que são lançados todos a cada 6 meses. É A cada verdade. 6 meses. É verdade. Muita gente mesmo no mercado. E aí, e assim, eu também, a gente está na coordenação de uma faculdade, que é a FRM, entendeu? Então, assim, a gente preza muito isso com relação à questão do aprendizado do aluno, porque tem muita gente saindo totalmente despreparada, doutor. E você tem um grande problema hoje, o fenômeno da internet. Você tem os coachings aí na internet, e que às vezes é motivo de observação nossa. O camarada saiu ali com 6 meses, ele já está ensinando a fórmula do sucesso, entendeu? E ele vende a ideia que você praticamente é milionário da noite para o É dia, e eles verdade. vão ensinar advocacia assim, que eu não encontrei isso. Onde é que está? Na Daí tá verdade, essa fórmula, né? na verdade, 10% do seu talento e 90% vai ser suor o tempo todinho, É até que verdade. você consiga ter um lugar ao sol. É Né? E verdade. muitos de nós nem vão conseguir chegar a esse almejado sol, se é assim que a gente pode dizer, poeticamente falando. É verdade. Agora, eu concordo em gênero, grau e número contigo e digo assim, é muito importante também, do outro lado, eles buscarem com essa garra de querer ser melhor, de querer buscar o melhor para ele, tentar ser um bom profissional, tentar honestidade, né? Porque você vê como o jovem, ele quer, na realidade,
atropelar essas fases. E aí é o que eu sempre falo, não é fácil. Porque o cara vê na posição em que nós chegamos hoje, o cara acha que a gente, pô, eu pegava ônibus, não tinha dinheiro para pegar ônibus, entendeu? Não tinha condição, subia para o Sesmac a pé. Olha só, então assim, tudo isso foi com muita dificuldade, entendeu? Não tinha dinheiro, aí você não tinha quem lhe estagiasse porque eu precisava trabalhar para pagar a minha faculdade. E aí? Eu passei processo também assim. Quando eu saí do comércio, eu também enfrentei algumas dificuldades. Eu tive um problema muito forte de depressão na época, nessa virada daí. E aí o que aconteceu? Eu saí do comércio, voltei para um outro comércio, eu era vendedor de água mineral. Surgia naquela época, eu sou da segunda turma da FAO, hoje Estácio, né? É, Mas era a Estácio. faculdade de Alagoas, e eu vendia água mineral nas portas. Eu parava meu caminhão ali em Jaraguá. E tive a compreensão de alguns professores, porque hora eu pagava matéria pela manhã, hora eu pagava matéria à noite. E é uma dificuldade. Eu era o patinho feio da sala de aula, até porque eu trabalhava no pesado, no sol a sol, era suado, era o cheiro, entendeu, do suor, que era gritante, e eu sempre via aquela repulsa dos colegas que não queriam sentir, não eram obrigados, mas era a forma que eu tinha. Diferente de hoje. E nós somos ainda da geração dos livros, da geração que tinha as apostilas, entendeu? Os livros caríssimos, não tinha o acesso que se tem hoje. Lógico. Entendeu? Hoje é imensurável. Hoje, daqui a pouco, a gente não vai ter mais nem biblioteca, porque tudo vai estar virtual aí. É verdade. Entendeu? A facilidade que se tem hoje, o curso à distância, de uma forma geral, facilita. Não sei bem se vai ter a qualidade, entendeu? Que o esforço e todo aquele sacrifício que nós tivemos nos forjou. A gente foi forjado como se forja o ferro, o aço, entendeu? É diferente das facilidades de hoje. E eu já antecipo assim, eu tenho muito medo hoje quando eu vejo as inovações. Eu sempre atuei na área criminal, eu costumo ver processo, como eu sempre digo, de capa a contracapa. Entendeu? E hoje você tem aí já as IA, as inteligência artificial substituindo, e é assustador. Eu já tive a oportunidade de ver, é assustador a forma como se trata, mas aí você vai faltar sempre aquele tino que é característico de cada profissional, de cada área, que é o seu olhar humano. Exato. Entendeu? Que a máquina, penso que nunca vai conseguir substituir. Mas são tempos diferentes, são tempos difíceis, assim, porque a gente não sabe todo o processo de construção, aonde vamos chegar, onde vamos parar, ou a que nível vai chegar os profissionais que se formam agora, daqui por diante. Essa, doutor, é uma das preocupações em que eu tenho com os mais jovens, entendeu? Eu penso muito nisso. E aí foi essa a ideia de te trazer aqui, porque você tem um projeto com relação a isso. Você conversou que teve um projeto que saiu da sua família, com toda uma ideia. Como é que você trata isso? Como é que está isso hoje? Como é que você esboça isso hoje? Tá. Eu sempre tive essa preocupação com a advocacia jovem. Tenho hoje eu não estou atuando. Eu estou momentaneamente afastado da advocacia, porque hoje eu sou secretário do município de Maceió. Sei. Hoje eu sou atual secretário da Indústria e Comércio. Entendi. E graças a Deus eu havia preparado alguém, que é a doutora Kívia Maciel. Sei quem é. Entendeu? Foi quem eu vinha preparando desde quando eu andava pelos corredores. Eu me recordo do primeiro dia, uma colega em comum disse: doutor, tem uma amiga minha que estava querendo uma oportunidade de ver uma audiência sua. Não sei onde é que ela está. Está no fórum. Tá, descubra qual andar que ela está. Por coincidência, ela estava na porta da vara que eu estava fazendo audiência. Fui lá, entrei, senta aqui do meu lado. E na mesma hora começa a fazer as perguntas. Ela disse: como? Você vai começar agora. Sua advocacia começa agora. Mas sem me preparar. Disse: é assim, a vida não espera, a vida não tem treinamento, a vida a gente está sempre estreando, e você estreia agora, você vai estar comigo. E foi assim, e fui lançando Kívia, trabalhando ponto a ponto,
até chegar ao ponto dela hoje estar me substituindo e substituindo com louvor. Eu acho que eu vou perder o meu lugar no escritório. Eu já estou pensando seriamente em buscar um outro lugar, porque com certeza... e o que eu fico feliz, o público feminino mostrando que quando você tem a oportunidade, é muito mais capaz do que a gente. Se a gente não cuidar, elas vão dominar, estão dominando o mundo, né? E com louvor e fazendo muito melhor que a gente. Eu fico feliz. Isso é uma verdade. Eu de antemão, já parabenizo, doutora Kívia. A senhora já é conhecida no mercado e tem um nome a zelar. Então, assim, um parabéns para a senhora. E digo, o projeto que é o Café Social traz é justamente essas informações para aquelas pessoas mais carentes, tá? A gente tem uma dificuldade enorme em algumas regiões que nós trabalhamos isso, porque são vários municípios, entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho um município que ele não tem energia, muitas vezes, locais que não têm energia, assentamentos que não têm muito suporte, não tem internet. Então, essas pessoas elas ficam desassistidas. Então, de alguma forma, hoje, com a internet chegando a todos os lugares, eles estão, muitas vezes, sem condições de ter o aparelho, mas eles têm um celular, eles têm alguma forma de conseguir conexão e uma comunicação. Então, a gente bolou isso aí e o Café Social trabalha justamente isso. O objetivo é trazer pessoas que trabalhem o social, como você já trabalha isso. Eu vou pedir vênia ao colega, até para abordar um outro tema assim. Estamos dentro do Setembro Amarelo, e eu também tenho essa preocupação. Primeiro com essa gama de novos colegas que se formam todos os anos. E assim como fui estudante, nunca vi preocupação dentro das próprias universidades. Talvez precisamos ter esse olhar, porque não é só formar academicamente falando, daquela base do estudo, habilitá-lo a concorrer a ser um advogado, a carreira do direito como um todo. Mas eu sinto que não existe uma preparação para quando esse colega se lança no mercado, para quando ele vai tentar a própria prova da ordem, que é o grande fantasma, o grande vilão, e que, infelizmente, eu falo assim, quantas vidas se perdem. E eu sou um exemplo vivo disso. Eu perdi uma filha, tem 2 anos e meio, porque não conseguiu passar na prova da ordem. Então, a coisa é real, a coisa é assustadora. Eu já tinha visto, mas isso é constante. O número é muito maior do que se pode imaginar ou do que se tem conhecimento, entendeu? Do adoecimento e desse pavor que é criado dentro das faculdades, mas não existe. Existe aquela disputa pela nota do MEC, mas não existe, de fato, uma preocupação, e eu ficaria extremamente feliz, como pai, como operador do direito, de ver que alguma faculdade levantada essa bandeira de começar a tanto trabalhar o psicológico desses meninos, dessas crianças que estão chegando, para que quando vai enfrentar, ele já entenda durante toda a parte acadêmica que não é lá esse bicho de 7 cabeças. Na verdade, é uma resolução, mas se criou nesse imaginário esse fantasma que foi. Eu próprio fiz diferente, nossa geração é diferente, entendeu? A gente eu não estou acostumado ainda na velocidade da internet, ainda não estou nesse tempo, mas eu consegui. Na minha época, já no exame, eu passei no 8º período, e naquela época não era permitido como é permitido hoje. Então, eu fui advogado de mim mesmo, porque eu tive que entrar com mandato de segurança. Eu entrei com mandato de segurança e se chamava trainee, que era para você treinar como era que você fazia. Consegui, fiz a prova, passei, veio a segunda fase, eu passei, e aí foi a guerra da OAB contra mim, porque não poderia fazer a inscrição, porque o requisito é você ter concluído o curso de Direito. Os professores compreenderam, viram que eu era esforçado, até pela história do carregador de água, e me permitiram. Eu fiz o 9º período de manhã, fiz o 10º período à noite. E quando a OAB conseguiu
eu já estava com o diploma na mão e já tinha, na verdade, até jurado que eu fui advogado com a certidão. Né? Na minha formatura, os meus colegas estavam comemorando o colei o grau e eu dizendo aqui, está aqui minha ordem, porque eu já estava com a ordem na mão. São Parabéns. momentos, são formações diferentes, Lógico. entendeu? E preparações diferentes, Lógico. entendeu? E eu já fui com aquela coisa na cabeça, eu não tenho a obrigação de passar. Então, por estar desobrigado, foi o suficiente para que eu conseguisse. É diferente de hoje, a pressão é muito maior. Com certeza. E assim, você tocou num ponto muito interessante, que é justamente essa questão do pessoal jovem, dessa pressão grande. Eu digo porque tem estagiários aqui que sofrem essa pressão até de casa. E eu costumo dizer para eles que não é um bicho de sete cabeças, que eles, quando eles começam a conhecer o direito, que é isso foi importante, a sua colocação, de sorte, coloca aqui, quando ele começa a trabalhar, pegar com a mão na massa, ele começa a observar que o mundo jurídico não é aquele que sai da faculdade. Então ele começa a ter a real situação, ele começa a ver que não é aquele bicho todo que ele está fazendo. Então, assim, ele começa a ter um outro norte e uma outra ideia de o que é a prova. E aí ele consegue se tranquilizar. Então, assim, basta que eles possam estudar, é lógico, vai precisar estudar, não adianta dizer aqui que vai passar sem estudar, precisa entender, até porque para você ser um advogado, você precisa conhecer. Sim. Não tem como. Sim, você não vai sair dali, você não vai sair dali sem poder ter uma base, entendeu? Sólida, que isso é importante. Inclusive, eu parabenizo o doutor Vitor, da FRM, porque ele está querendo fazer justamente isso. Ele quer abrir o núcleo lá e ele quer começar a trabalhar os alunos para que eles possam ser estagiários e daí eles comecem a entender o direito e fazer esse é um projeto, a dinâmica. Esse é um projeto. Agora, assim, o que lhe fez com a morte da sua filha, certo? O que lhe fez você partir para o seu projeto? Começo uma amiga que estava terminando o mestrado de psicologia em Portugal e eu partilhando dessa minha agonia que eu não conseguia ajudar as pessoas que estavam me pedindo socorro. E ela se prontificou. E eu fazia essa ponte, esse contato, e a Dani Alcides começou, mesmo com a diferença de fuso horário, atendendo as pessoas via internet. Estávamos no período da pandemia, eu estou falando aí 2022, e surge a ideia do chamado projeto Manu Omena. Manu era como minha filha, Manuela era como minha filha, era conhecida como Manu Omena. E daí surge, vem a ideia, alguém da área da política me procura como homenageá-la, queriam transformar a rua do meu escritório com o nome dela, e me perguntaram de que forma poderia homenageá-la. E aí eu disse, isso é um perigo você perguntar a um advogado o que é que ele quer. Claro que ele quer lei. Entendeu? E aí surge a primeira lei. Maceió hoje é uma das cidades do país, porque já existe outra cidade que já copiou a Lei Manu e ela já foi aprovada em outro município, aqui no Rio Grande do Norte. Me mandaram ontem. Foi? Me mandaram Parabéns. ontem, passou com o nome Manu, do mesmo jeito que está aprovado aqui, e dizendo assim, Maceió é a cidade que está obrigada por lei a dar tratamento a crianças e adolescentes que estejam nessa situação de ansiedade e depressão. Cria o programa Manu, que é um programa voltado à formação, uma palestra, formação de professores, uma gama de conscientização, não só no Setembro Amarelo, mas o ano todo, porque as pessoas não só morrem em setembro de suicídio, elas morrem no outubro, no novembro, no dezembro, no janeiro, e vai se estendendo o ano todo, não só na campanha do Setembro Amarelo, que é importante, mas não é única. E veio a segunda lei, que também determina que o município de Maceió crie o primeiro CVV público, Centro de Valorização à Vida, que também recebeu como homenagem o nome dela. Entendeu? Que seria esse espaço voltado com toda a gama de profissionais habilitados, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas,
nutricionista, toda essa gama de profissionais que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos no tratamento e na cura. E hoje, terminei essa semana de escrever um projeto que eu espero levar ao Congresso. Já cheguei a falar com Arthur Lira, entendeu? No sentido de apresentar o Programa Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio, para que seja de uma forma coordenada. Primeiro, apesar de ter lei que hoje tem que ter psicólogos na escola, a nossa realidade não é essa. Entendeu? Eu tenho passado por todas as escolas públicas de Maceió e algumas do interior do estado, e eu estou vindo de uma agora, antes de chegar aqui, onde você tem profissionais, um psicólogo para 14 escolas. Estamos brincando de fazer saúde mental, estamos brincando de dizer que estamos cumprindo a lei, porque a lei determina o trabalho permanente e contínuo do psicólogo junto com o assistente social. Isso não existe. Então, essa é a minha grande bandeira hoje. Aí eu criei paralelamente o projeto Manu Amena, onde eu abri metade do meu escritório, 5 salas hoje é dedicada a que psicólogos atendam a pessoas nessa situação de vulnerabilidade mental, e aquelas que podem me ajudar, me ajudam, que não pode a gente dar o tratamento, garanta esse tratamento. Estou me transformando agora num instituto, entendeu? Está sendo o projeto Manu Amena, está virando Instituto Manu Amena, onde eu espero que as empresas daqui a pouco consigam me ajudar, entendeu? Para que eu consiga, de certa forma, ajudar as outras pessoas na ponta. E, claro, as universidades não estão fora do meu radar, entendeu? Até porque o meu surge de alguém que sai da universidade, entendeu? Mas eu precisava, nesse primeiro momento, atacar, porque você tem um grande vilão. 2000 se falava no bug do milênio, porque os computadores não processariam. 2010 para cá, surge com a Apple Store, as lojas de aplicativo, o primeiro iPhone, a primeira câmera frontal, o iPhone 4 que traz isso, da linha Samsung, a linha S, traz, e vem o grande vilão desse fenômeno. Nós temos de 2010 a 2022 um aumento de quase 1.850% dos casos de ansiedade, de depressão, e na mesma linha de suicídio. E o grande fenômeno hoje é os smartphones, que daria mais do que um programa para a gente falar só nisso, entendeu? O grande vilão dos erros que foram cometidos em 2020, não sei se o colega recorda, se vivia aquela onda dos pais com medo, porque os crimes sexuais, o aumento de crimes sexuais que se vivia naquela época, e os pais começaram a proteger suas crianças, dizendo, fica dentro de casa, porque elas estão sob os meus olhos, entendeu? E essa geração, o que eu chamo de geração X, entendeu? Não a geração do milênio que passou, a nova geração, elas são entregues agora aos smartphones, e elas começam a interagir, principalmente as meninas, que o maior número de tentativas de suicídio são com elas. Os que mais conseguem êxito são os homens, os meninos, devido à forma e o método que eles escolhem. Sempre são mais violentos e eles acabam chegando ao intento. Elas tentam mais. Mas a câmera frontal foi um desastre para as meninas, porque elas agora começam a fazer aquilo que toda menina e toda mulher tem, a vaidade. Entendeu? E na vaidade ela começa a se olhar, e existe uma grande disputa, a grande vitrine que é jogada ao mundo, que é jogada o mundo afora, e ela agora começa a se comparar, e ela começa a se expor. E aí vai entrar os chamados selfies. Dos selfies vem agora os filtros. Exato. Né? 2010, Facebook compra o Instagram e começa o que chama de o logaritmo, não é? Que começa a entender o que você está querendo, que na verdade já é o início da IA, da inteligência artificial. Agora eu não teclo mais, eu não tenho mais o trabalho, eu passo a me isolar, ficar mais dia a dia em contato com a tela, e vem o diacho
do arrasta para cima, onde eu tenho um fluxo de quase 300 imagens por minuto, entendeu? E aquela que eu paro, o algoritmo, a IA começa a identificar que eu consumo aquele produto. Você tem uma explosão a partir de 2010 do consumo no público, nos meninos, da pornografia, que vem como volume, assim como jogos, aquela liberação e a grande prisão do córtex frontal, que é onde se inicia tudo em nossa mente, e vem essa explosão. Ele vai ficando prisioneiro, porque ele também vai tendo a sensação do prazer, dos desafios. E os primeiros jogos, a Baleia Azul, por exemplo, que começam os desafios até onde ele vai chegar no limite, e o limite seria tirar a própria vida. Então você tem todo um processo de 2010 até o atual. Chegamos passando pela pandemia, mas o grande vilão, o grande fenômeno hoje do número, sem sombra de dúvida, do crescente caso de suicídio, estamos falando a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. É verdade. Eu trabalho, Joanísio, com o Instituto Mundaca. Até mando um abraço grande ao meu amigo Fred. Nós trabalhamos e a gente faz algum trabalho lá no Instituto. O Instituto ele tem todo esse aparato de profissionais, são vários profissionais, neuro, psicólogos, psiquiatras e tudo isso, trabalhando com crianças autistas, fibromialgia, tá? Sim. E toda pessoa depressiva, porque a gente trabalha com a cannabis medicinal. Sim. Certo? E a serotonina. Então, assim, a gente vê casos de policiais muito alto, entendeu? Em depressão, cometendo suicídio. Em todo lugar da sociedade, depois da pandemia, virou um caos. Sim. A questão depressiva. Então, assim, é uma epidemia. É uma verdade, epidemia. é verdade. Isso anunciado até pela própria Bíblia. Sim. Tá? A Bíblia já falava nisso, né? Que viria um caos dos próprios homens, né? A destruição do homem pelo homem. Então, assim, o que você colocou aí de sorte é uma coisa fantástica. Esse projeto que você está fazendo, ele está interligado ao projeto que a gente já faz do Instituto, lá com o Instituto, onde a gente atende muitas crianças, bastante crianças com autismo. Porque você imagine uma mãe com 2 filhos autistas, que ela não consegue trabalhar, normalmente o pai, ele se afasta desse lar, Sim. larga, e aí ela fica com as 2 crianças para ter que cuidar da criança, que precisa de um tratamento bem peculiar, tá? É a mesma coisa que você coloca nas escolas. A gente já tem uma briga com os municípios, por quê? Porque a criança autista, ela precisa de uma pessoa, ela não precisa de uma babá. Ele precisa de uma pessoa especializada para cuidar daquela criança. Sim. Entendeu? Sim. Um educador especializado. E aí os municípios, para tapar, coloca babás. Inclusive, ainda coloca de forma errada. É uma professora ali, que eles colocam normalmente no maternal, para cuidar de 5, 6 crianças com autismo. Como é que fica? É difícil. Eu te digo assim, é interessante, que o meu público seria os adolescentes, as crianças, e um dia eu estou chegando lá e vejo uma criança autista. E pergunta à psicóloga coordenadora o que é isso? E ela dizia, é um TEA. Sim, mas o que tenho eu a ver com o TEA aqui agora era só um. E depois eu vi o segundo, o terceiro, chamei de novo, mas não é o que a gente está pensando. Mas só é mais esse. E ela é apaixonada pelo TEA. Tá, tudo bem. Daqui a pouco nós já estávamos com mais de 10 crianças autistas e eu já olho assim, ela já nem me encara mais. Sim, depois a gente conversa. Tá bom. Até que um dia, a pedagogia de Deus é maravilhosa. É verdade. Entendeu? Que eu começo a olhar para a Althea e para uma mãe que estava lá e me veio aquela sensação que eu precisava ter a resposta. Você acabou de falar. Que eu comecei a imaginar e olhar para a mãe e dizer assim, e quem cuida de quem cuida? Verdade. E é isso.
Os pais abandonam e elas são guerreiras e vão até o final, mas a mãe não pode deixar, e hoje nós trabalhamos isso, de ser a mãe, de ser a cuidadora, de ser a mulher. Porque ela não pode morrer e se enterrar, porque o filho agora passa por essa trajetória que será a vida dele, o transtorno do aspecto autista. Verdade. Mas alguém precisa cuidar dessa mãe. Entendeu? E aí foi que veio a grande tapa na cara, entendeu? Quando eu olhava, eu disse, agora eu entendo porque o TEA está aqui dentro do instituto. Porque eu preciso também cuidar de quem cuida, eu preciso cuidar dessa mãe. Entendeu? São raros os casos dos pais, mas tem, entendeu? Que vão se enxergando e depois você vai vendo, resumindo aquilo que eu disse no início, o amor. Verdade. Né? O grande, eu acho que o mover no mundo está aí, no amor, na forma como a gente está reaprendendo. A pandemia nos deu essa lição, que nós estávamos acelerados ao ponto de não nos reconhecermos. Eu tenho esperança ainda. Eu tenho esperança que eu precise sentar como eu estou com você. Olhar olho nos olhos e conversarmos. Eu tenho esperança de não ver tantas cenas como eu vejo hoje. Pai e filhos sentarem numa mesa, por exemplo, de um restaurante, e daqui a pouco eles estarem conversando na tela dos seus celulares. As pessoas desaprenderam a olhar no outro. As pessoas não conseguem mais dizer eu amo você. As pessoas não conseguem mais dizer eu preciso de você. Então, esse desafio o caminho precisa ser refeito. A nossa juventude, a nossa infância, os grandes casos de depressão iniciam na adolescência e na infância. Isso nós estamos chegando, os estudos começam a evoluir nesse sentido, o smartphone, como eu falo, é o grande vilão do momento, entendeu? Até porque há um sequestro da infância. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, nós criança, eu, por exemplo, brincava de chimbra, de pipa, de pega-pega, de esconde, e do corre, do carrinho de rolimã. Eu construía o meu carrinho de lata com as latas de óleo. Eu andava com um pneu com os dois pauzinhos pela rua. Eu tive infância. E se você comparando, você pega um gatinho, por exemplo, no mundo animal, você dá a ele um novelinho de lã. E ele começa a bater todo desajeitado, cai daqui, cai da acolá. Ele, na verdade, está buscando a ponta do novelo, que se assemelha à ponta da cauda de um ratinho. E ele ali vai treinando, vai treinando, vai treinando. Ele vai crescendo e cada vez os movimentos vão ficando precisos. Quando ele chega à fase adulta, ele é um hábil caçador, mas porque ele teve infância. E todo esse processo é aquilo que nossas crianças não estão tendo. Não. As nossas crianças não brigam, as nossas crianças não interagem, as nossas crianças não caem, não se ferem, elas estão desaprendendo a lutar, elas estão desaprendendo a brigar por elas mesmas, porque a geração hoje está entregue à internet, está entregue ao smartphone. Hoje, a minha época, as minhas dúvidas, eu perguntava aos meus pais. Hoje eu digo, ok, Google, e vou perguntar ou vou pesquisar. Então, todas as dúvidas estão sendo substituídas pela inteligência artificial. Verdade. Entendeu? E quando nós nos deparamos com a grande realidade do mundo, nós não fomos como um gatinho, treinando, aprendendo a bater no novelo, a criar habilidade. Nós não corremos como criança, Verdade. Nós nos machucamos, não gritamos, não damos nem pedrada no outro, porque era assim que a gente batia, a gente se defendia, era. A galera hoje vai para a morte, a gente era na mão. Entendeu? Era na mão, era na pedra, mas a grande lição era que no final do dia os grupos eram pequenos. Ou você pedia desculpa ao seu colega, ou você estava excluído daquele grupo, você não pertencia e você voltava logo porque você não tinha com quem brincar. Exatamente. Entendeu? Precisamos nós fazermos o caminho de volta, ensinar essa geração que chega. Nós estamos na primeira geração de 2010 da câmera frontal, do selfie, a primeira geração que passa pela puberdade dentro disso aqui. O efeito já está sendo devastador. Estamos no ano que mais está se cometendo suicídio. Estamos no ano da explosão. Não é só pós-pandemia. A coisa é muito mais séria. E aí cabe a mim, cabe a você, individualmente falando,
de nós olharmos primeiro para os nossos, Lógico. entender do quem está ao nosso redor. Depois fazer essa conscientização. E como eu digo, eu iniciei por aqui. Espero que um dia as universidades comecem a pensar, não me dê voz, porque se me der voz eu vou incomodar por aí, porque eu vou chamar a atenção, entendeu? Eu vou chamar a atenção que nós precisamos ter essa responsabilidade social ou humana, como queira chamar, entendeu? Mas o importante é que tenha e que siga do lado contrário. Espero um dia chegar. Lógico, e eu acredito nisso e lhe parabenizo pela sua questão, essa sua iniciativa e esse seu projeto fantástico, entendeu? Me ponho à sua disposição, porque eu já trabalho em institutos, eu sou advogado de 28 institutos, a nível de Alagoas, tá? Tem um fora e tal, mas eu já trabalho isso, entendeu? Eu trabalho projetos há um bom tempo, trabalho os institutos, já brigo em todas as... Na realidade, os institutos, eles têm várias causas. Eu tenho instituto com idoso, tenho instituto com crianças, eu tenho instituto com fibromialgia, fibrase, eu tenho vários institutos que eles trabalham o Mundaca, entendeu? Mãos do Mundo. Tem vários institutos que têm suas áreas específicas, entendeu? Então, assim, eu já trabalho isso e me ponho à disposição a lhe ajudar, porque você está por uma causa nobre. Eu fico muito feliz do Café Social receber uma pessoa que tem essa vontade de mudar a ideia, que é isso também que eu tento colocar. Mudar um pouco isso, esse panorama que está acontecendo. Mudar um pouco esse cenário que é difícil, da relação, dessa interagir que não acontece. Eu tenho 3 filhas já ainda menores, né? A mais velha tem 14, uma 9 e a outra tem 3. Tem um filho já mais velho, que aí ele já está bem encaminhado. Mas, assim, a gente se preocupa muito com o que vai acontecer no amanhã desse. E hoje eu me preocupo muito com a menor, a de 3. É muito complicado, porque eles não fazem nada disso. Eles não encher a câmara de ar para ir para praia, entendeu? Aquela boia lá, brincar, entendeu? Não fazem mais nada disso, entendeu? Assim, então ele vai, se a gente pune bastante que não almoce com celular, no horário de almoço eu bloqueio o tempo, limito de todas as formas, porque meu pai limitou. Precisa. Eu gostava demais, eu até hoje eu gosto de videogame. Eu sou uma pessoa que gosta do videogame, mas o meu videogame para mim é um momento de distração para eu me desligar dessas coisas, das minhas preocupações. Mas eu tenho um limite. Eu preciso ter um limite. Como meu pai colocava, olha, é 1 hora ali, terminou, tchau, fechou, desligou e tudo. Porque senão a gente vira um marionete na mão de tudo isso que tem. Da inteligência artificial. Eu acho necessário, confesso, porque a evolução, o mundo vai evoluindo, concordo, mas que ela seja feita de uma forma inteligente e não que o robô controle a gente. Sim. Eu acho que a gente tem que... É como se a ficção já tivesse virando realidade. Exatamente. Eu vejo hoje, você me fez lembrar de um filme, Robô. Entendeu? Com Will Smith. Isso. Então você vê o que acontece. As máquinas não podem dominar. A gente ela precisa de uma inteligência ali para manipular. A carroça está puxando a burra. Exatamente. Então, assim, eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui no nosso canal, sabendo que você tem uma causa nobre, que deixa as pessoas falarem. Sim. Porque, assim, Jesus Cristo não conseguiu convencer. Imagine nós que somos pobres mortais. Então, você tem uma coisa nobre. A sua filha é uma bandeira que você levantou. Não é fácil criticar, mas vai estar na tua pele e perder uma criança. Deus que não me faça. Eu tenho essas 3 meninas. E assim, o quanto não dói, porque a distância, que eu tenho uma que é de uma relação
que é em Arapiraca. Eu quase não a vejo. Então já é difícil. Imagine você não encontrar mais. Mas, Então, assim, Dionísio, parabéns, cara. Parabéns. Continue com tua luta. Eu já me ponho à disposição em te ajudar no que você precisar, tá certo? E digo a você, no que você precisar mesmo, que você precisar, eu estou me colocando à disposição de poder ajudar o Instituto. Deixa eu te fazer 2 convites. Pois não? Deixa eu fazer a preocupação que o Coroa está se preparando. Vem aí a primeira corrida Manuel Mena no dia 22 de setembro. Cara, eu vou estar lá. Eu estou querendo não só a turma do esporte, mas eles são os protagonistas. Isso. Estou querendo as famílias. Bom, Estou querendo fazer algo inédito. A corrida Manuel Mena, e ela tem, até porque você está falando com um depressivo, isso. que sabe o que está falando. Também. O esporte como um todo, mas a corrida, o caminhar, é um dos grandes responsáveis por tirar a maioria das pessoas com depressão e com ansiedade. Você não sabe. E aí eu me permita falar mais Lógico. um pouco. Me permita agora falar no eu. Lógico, no eu. fique à vontade. Você tem eu todo me lembro tempo. que 2017, uma sexta-feira, eu saio do escritório, deixo o celular, deixo carteira e saio caminhando aqui da Levada, vou até o posto 7, totalmente desnorteado, era a minha crise de depressão, e procuraram-me, delegacia, os hospitais, por todo canto, ninguém sabia onde era que eu estava. Eu estava na primeira crise de depressão, que só depois viemos entender que era depressão. E passei um bom período tomando, acompanhado por psicólogo, acompanhado por psiquiatra, entretanto eu não conseguia dormir. Né? E eu tive a graça de ter a depressão junto com a ansiedade. Se uma já é ruim, imagine as duas, entendeu? E eu tive isso. Aí eu não conseguia dormir. Se eu dormia de 11, meia-noite, 1h eu estava acordado. Numa dessas vezes, 3 e pouca da manhã, eu ansioso, não sabia o que fazer, preso já quase 9 meses, eu passei 9 meses fora do meu escritório. Eu tive o pânico do pânico. Eu tinha pânico, eu não podia olhar para a minha sala, entendeu? Depois eu comecei a ter pânico do pânico, que quando eu lembrava que estava dentro do pânico, eu dizia, Senhor, mas eu vivo disso. Aí o meu ganha-pão. Como é que eu vou me sustentar? E aí eu tinha um pânico, novamente, o pânico do pânico. E até que um dia, 3h30 da manhã, eu resolvo pegar o carro e sair. Parei na praia de Pajuçara e saí andando, feito um louco. Só que eu não era o único louco. Porque daqui a pouco eu vi vários louquinhos caminhando. Eu digo, esses estão piores do que eu. Esses são piores do que eu. E ali eu comecei a andar. Entendeu? Mas me fez uma sensação tão boa que no outro dia eu disse, vai me dar loucura, eu vou de novo. Entendeu? E aí, eu sou católico, eu sou mariano, eu costumo estar com um terço na mão. E ali foi o meu grande processo, o meu grande retorno, quando eu saio caminhando, rezando o terço. E quando acabava o terço, eu começava a conversar, dizer, sabe, Senhor, tá uma porcaria a minha vida. Olha, tá assim, 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 assim. A minha grande terapia foi conversar com Deus. E eu já não me importava se as pessoas olhassem, porque eu estava conversando só para elas, entendeu? Mas eu voltava completamente aliviado, entendeu? E aí eu saí dos remédios, aí eu saí do psiquiatra, aí eu saí do psicólogo. Então a corrida Manuel Mena, depois veio essa tragédia na minha vida, que é a morte da minha filha. Certo. Entendeu? E aí vem esse ano, de toda essa bandeira que eu venho levantando, por que não o esporte? Verdade. Um dia estou lá com o doutor Geraldo Amorim, que é um grande corredor, e diz, doutor, por que o senhor não coloca a corrida? Mas, doutor, não vai dar ninguém esse negócio. Vai, doutor. Vai, doutor, vai, doutor. E já ligou, me deu o telefone de quem organizava. Entendeu? O senhor bota aí umas 300 pessoas, 200 pessoas, o senhor coloca, entendeu? E bota na sua bandeira. Então, Geraldo Amorim me deu essa grande ideia, já estamos chegando a quase 1.000, entendeu? E fui levantar a bandeira porque eu acabei me encontrando com a minha própria história.
entendeu? E por que não apontar e sinalizar para tantos outros que estão por aí, de repente, o simples caminhar, você vai encontrar o caminho da cura. Então, dia 22 de setembro, recebe o nome Manu Almena, não como homenagem. Não se trata de uma homenagem. Se trata porque se transformou no instituto. E é ele que ainda é provocando E é isso. ele que vem fazendo tudo. E o nome Manu está no instituto por ser ela, que é a minha promessa. A minha promessa, quando eu estou a entregando de volta à terra, eu dizer, vai embora minha semente, cria raízes, venha forte e venha frondosa. Não vou aceitar que seu nome seja lembrado por um suicídio. Você vai ser grande. Você vai ajudar muita gente. Lógico, isso é importante. E por isso que está o nome. Então, a corrida Manu é abrir esse olhar. E o nosso lema é um olhar para a vida, entendeu? É trazer. Espero fazer diferente, espero colocar, se vocês me ajudarem, entendeu? Espero que o seu grupo, todo o seu grupo e a família do seu grupo esteja presente. Com certeza. Lá, que são as famílias, entendeu? Precisamos sair, sairemos todos. No primeiro minuto será atrasado. Propositalmente, eu quero atrasar 1 minuto para simbolizar que sempre podemos adiar um compromisso que seja inadiável no socorro de alguém. Pretendo sair com todos com a bandeira amarela, porque estamos no Setembro Amarelo. Entendeu? E pretendo sair ao toque do silêncio, em homenagem a todos os guerreiros que tombaram para essa grande verdade dos nossos tempos, que é a depressão. Esse é o meu primeiro convite. Conto com sua família, conto com a família que faz o café social, com todo o seu escritório, seus amigos. Me ajude, a guerra não é só minha, a guerra ela é nossa. São as nossas crianças, é a nossa juventude que está gritando por socorro. E o segundo convite, eu estou no Shopping Park, de 9 a 13. O projeto Manu Almena recebeu o convite e o desafio. E vamos lá, conversar. Todas as noites e todas as tardes teremos eventos. Vamos conversar, fazer uma roda com as mães atípicas. Queremos que a sociedade e os outros conheçam o que é uma mãe atípica, o que ela precisa, o grande desafio, a grande luta, a grande incompreensão da sociedade para as mães atípicas. Precisamos cuidar de quem cuida. Vamos debater também lá. Estou trazendo a Pauline, está vindo comigo, e eu acho que um outro influenciador está topando vir comigo. Quero conversar sobre o efeito da internet na mente dos influenciadores. Quais os acertos, quais os erros, o que eles fariam ou o que eles não fariam. Quero debater também o grande mal que assola hoje. Vocês não têm ideia do número de pessoas que estão tirando a vida por conta dos joguinhos eletrônicos. Verdade. É impressionante o número de casos. É porque não pode se divulgar, tá? Mas quero debater. Também um dos dias, vocês vão estar de frente com o pai da Manu. Eu vou contar a minha história, qual o meu objetivo, da onde eu venho, aonde eu pretendo chegar, qual o objetivo do projeto Manu Almena. E vamos numa grande roda de conversa. Na verdade, é conversando que a gente se entende. É conversando que a gente se ajuda. Exatamente. Eu não quero agredir ninguém. Eu só quero pedir o meu espaço e dizer que é possível. É possível, e vou terminar conforme eu entrei, ensinando o que é o amor. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. E eu me ponho, de novo lhe digo, me ponho à disposição. A hora que você precisar, eu vou estar contigo nessa caminhada. E eu sou uma pessoa de palavra. Todos sabem disso. Todos que estão assistindo sabem disso. Todos que participam daqui sabem disso. Então, assim, eu me ponho à disposição de poder te ajudar, porque é uma causa nobre. Estamos juntos. Então, assim, eu fiquei muito feliz, entendeu? O Café Social agradece a sua presença e toda a equipe fica à disposição também de te ajudar nessa tua jornada aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Tamo juntos. Vamos embora.